boa tarde, boa tarde. A partir de agora, no ar, os donos da bola, direto do conglomerado de emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação. Edição dos donos da bola no ar. Ontem, o Cruzeiro embarcou para a Argentina e a palavra de ordem entre todos é a mudança de postura, né, fora de casa. No Galo, os torcedores empolgados com o início da temporada do clube, claro, não poderia ser diferente. E a arbitragem brasileira, hein? Está em pauta mais uma vez, mudanças estão a caminho e serão discutidas nesta edição dos Donos da Bola daqui a pouco aqui na tela da Band. Mas eu já quero começar aqui daqui a pouco com os nossos comentaristas a dar um recado para você. Outro dia eu estava pensando, toda vez que uma coisa importante acontece, a gente fica louco para contar na mesma hora para quem a gente gosta, não é? Sabe por que isso acontece? Porque quando o momento é importante, não pode ficar para depois. Mas e aí? O que você faz para compartilhar as novidades com a família, com os amigos? Você usa o Clarofone, porque com o Clarofone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90 por mês no Combo Multi. É isso mesmo. R$19,90 por mês para falar sem se preocupar e, além disso, claro, você conta com serviços inteligentes grátis, como conferência 13, identificador de chamadas e também chamada em espera. Então você não pode deixar essa oportunidade para depois. Tem que ligar agora, 4004-8021 e pedir já o seu, porque, claro, é você quem faz o agora. Olha, para os jogadores do Cruzeiro, a postura do time fora de casa, né, será primordial para a conquista de um resultado na Argentina. Diogo Ramalho conta isso e daqui a pouco a gente discute aqui. Se liga aí. É amanhã. O sonho de qualquer criança poder disputar um jogo desse. Quem atuou contra o Santos no último domingo não veio a campo, com exceção de Henrique, que resolveu observar os companheiros em um trabalho com bola. Leandro Damião volta ao time, que deve ter a mesma formação utilizada na classificação diante do São Paulo. Damião é um cara que é muito inteligente, a gente pega a bola ali, já sabe, tem que dar nele, que ele segura a bola muito bem. Não sei qual é o time que vai entrar ainda em campo, né? Mas o time que entrar, eu sei que vai ter dedicação máxima, vai ter vontade, vai ter raça para poder vencer a equipe do River lá, né? Treinamento de toques rápidos, manter a posse de bola para surpreender o River Plate. Quando nós estamos sofrendo o ataque, temos que defender todo mundo, os 11. E quando tiver a posse de bola, jogar para frente, todo mundo atacar, o resultado seria uma vitória, de 1-0, 2-0. Isso seria importante para a gente lá. Vimos como que é difícil contra o São Paulo aqui, tomamos um gol lá e saímos atrás, tivemos que buscar aqui no Mineirão, então que nós possamos buscar uma vitória lá para ter mais tranquilidade no jogo de volta. Mudar a postura fora de casa, essa é a primeira atitude diferente que o Cruzeiro deve ter atuando nos domínios do adversário, trazer a decisão para Belo Horizonte para, quem sabe, aproveitar o retorno de um importante reforço. Alisson não joga desde o dia 19 de abril, segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro contra o rival Atlético. Ele está liberado do departamento médico e entregue à preparação física. Os fisioterapeutas estão tendo toda a calma do mundo, podendo recuperar ele para ele não sofrer mais lesões, porque é um jogador importante que pode dar muitos frutos para o Cruzeiro na frente. Então, acho que os jogadores que tem hoje aqui no grupo que nós temos, que estão bem fisicamente, que possam nos ajudar. O Arias, quando estiver bem também, estiver muito bem, pode nos ajudar também. Então, quem for ao Monumental de Núñez deve ver um Cruzeiro se sentindo em casa. Dentro de casa nós temos feito bons jogos, marcando bem, não deixando o time adversário jogar. Então, que a gente possa fazer lá um bom jogo, todo mundo marcando, fazendo a postura que nós fazemos dentro de casa, fora de casa também. Olha, batendo um papo com o Damião semana passada, lá na Toca, esse assunto de postura fora de casa, ele foi tratado. E aí, voltando, e foi dito isso também na Band News hoje, voltando na Libertadores de 2013, 2014, os times que chegaram na final da Libertadores de 2013, Atlético e Olímpia, o Atlético já vinha de boas campanhas, de uma ótima campanha em 2012, e de um primeiro semestre muito bom em 2013. Chegou à final, mas o Olímpia ninguém apostava. E ano passado também, ninguém talvez poderia imaginar aquela final da Libertadores. Por isso eu acredito, e quero discutir aqui, que é um outro campeonato depois da segunda fase, ou depois da primeira fase. Então não adianta só jogar bem, tem que jogar bem, tem que dar sorte. Falei na Band News, vou repetir aqui, sem nenhum tipo de apologia à violência. Mas precisar de dar umas tesouras voadoras tem que dar. Você tem que enxergar, às vezes, o adversário que dá do pescoço para baixo é tudo canela. Não pode ser diferente.
Porque se ficar só tocando de ladinho, não dá. O Cruzeiro imprimiu um jogo que a gente não tinha visto até então na temporada contra o São Paulo aqui, deu no que deu, se classificou. Juverci Júnior, tudo bem, Juverci? Tudo bem, meu querido. O preto emagrece. Ah, então, eu já sou magro, então eu também mais magro na televisão. Você tá magrinho mesmo. É que você não entendeu. É que você não entendeu a piada, né? Mas fala aí. Claro que eu entendi, mas é óbvio que eu não vou entrar nessa. Fala né? da postura aí do Cruzeiro fora de casa. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está em casa. Eu achei interessante, foi o que o Marcelo falou ontem, antes do embarque. Ele falou assim que ele exige, ele usou o termo exige, eu gostei muito. Acho que o treinador tem que ser enfático, tem que ser incisivo mesmo num momento desse. Que é o que eu senti que faltava um pouquinho no Marcelo, um pouco ser um pouco mais incisivo com os jogadores nesse aspecto. Ele falou que quer a postura da mesma forma como foi contra o São Paulo. É o grande exemplo. É o grande exemplo. Então, acho que você acabou de citar, está muito bem. Tem times que do peito para baixo é canela e eu acho que em algumas partidas isso acontece sim. Não é incentivo à violência de forma alguma, ao contrário, a gente nunca faria isso aqui. Mas eu acho que você tem que adotar o mesmo ritmo de jogo como foi contra o São Paulo. Se ele conseguir imprimir aquele ritmo de jogo frenético, que é, na verdade, uma característica até do próprio rival, que a gente vê muito isso no Atlético, que é aquele time incisivo, aquele time que parte para dentro com agressividade. Acho que o termo agressividade no Cruzeiro tem que existir amanhã para que ele volte com um bom resultado da Argentina. É bom separar bem essa agressividade que você se refere da agressividade da porrada, né? Não, a agressividade é ter um futebol agressivo, agredir o adversário na bola. Mas se precisar, tem que dar na canela. Sabe por quê? O River venceu o Boca no primeiro jogo da decisão e, consequentemente, depois daquilo tudo que ocorreu lá na Bombonera, foi desclassificado e tal. Mas o couro comeu. Mas eles deram porrada pra cacete. Os dois bateram muito. Por quê? O Boca já é um time que dava cacete demais. Aquilo era um ringue, né? O primeiro tempo de Boca e River foi um ringue. Só que se o River... não é agressividade. A gente for o dicionário oral tem uma agressividade, é um pouco de você agredir o seu adversário na bola. Da bola, claro. Agredir, que eu falo, atacar. Só que se o River não tivesse respondido à altura na pegada, teria apanhado na bola e na porrada também. Mas e o juiz que não fez nada? Entendeu? Pois é, mas não faz. Mas não faz. E principalmente teve uma voadora com as duas pernas na canela do jogador do River. Se pega, tinha quebrado. É bom a gente. Daqui a pouco começa, né? Os caras estão falando que tem que dar porrada. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: vai para a Libertadores, tem que entender que a pegada da Libertadores não é como um jogo Cruzeiro e Caldense. Claro não é como um jogo Cruzeiro e Guarani de Divinópolis. A pegada é outra. E não é um jogo de brasileiro. Os caras querem não é um jogo de brasileiro. Todos os times que ali estão querem conquistar o título mais importante do continente, ponto final. Entendeu? Então não adianta você tocar de lado e ficar escondendo o jogo. Não, tem que aparecer, meter a cara, porque a pegada é muito diferente. E a resposta dada do River a esses questionamentos foi no primeiro jogo. Quando viu que o Boca estava distribuindo, abrindo a caixa de ferramentas, os caras, nós também vamos pegar. E deu no que deu. E no primeiro tempo do jogo, da Bombonera também. Nossa Senhora! No primeiro tempo, eu vi o comentarista falando que era para ter sido expulso 3 jogadores no primeiro tempo do Boca e River. E foram... Gente, eu vi aquele lance de uma voadora do jogador do Boca, eu nunca vi uma coisa igual. A voadora com as duas pernas, igual aquele lance no Ronaldinho em 2013, Verdade. que você pega, quebra a perna. E o juizão... Mas é isso que o Everton falou. Desculpa estar entrando, boa tarde para todo mundo, mas é isso que o Everton falou. Não adianta você ir para uma Libertadores posando de bonzinho. A maior crítica ao Cruzeiro na Libertadores do ano passado foi exatamente essa, que você precisava, em alguns momentos, mudar o seu contexto. Inclusive o Marcelo não era só na disso. bola. Exatamente. Mas é característica de jogador também. Só que a gente viu um Cruzeiro contra o São Paulo, que os jogadores, mesmo que a gente achava que não tinha tanto essa característica de ser aguerrido, de ser forte, de ser pegado, é um jogo pegado. O jogo de Libertadores é um jogo pegado. Claro. Tanto que a palavra que você mais ouve dos narradores é essa, né? O jogo está pegado. Então, a gente viu esse tipo de comportamento do Cruzeiro no jogo contra o São Paulo. E é esse comportamento que o Marcelo quer que eles levem. Por que o jogo do São Paulo ele está levando como exemplo? Porque taticamente foi quase perfeito, na marcação foi quase perfeito, individualmente os jogadores foram acertados, foi um acerto da formação, e porque eles tiveram este espírito. Lá muda alguma coisa? Lá muda muita coisa, porque você vai ter do outro lado o mesmo espírito. Claro. Essa é a característica do River. O River é um time de pegada, o River é um time de velocidade, é um time de difícil encaixe de jogo para uma equipe semelhante na forma de jogar. Então, essa é a grande dificuldade que o Cruzeiro vai enfrentar. Brasil, você é contra treinador que pede para ter pegada, chega no vestiário e fala, aí, vamos lá, vamos
pra cima dos caras. E aí? Boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos. De jeito algum, até porque Libertadores é isso. Libertadores, o cara bate pra danar e não acontece nada com ele. Isso. Esse é um dos grandes problemas. E o River é um dos times mais desleais que eu vi jogando nessa Libertadores. Muito. Bate muito, eles são maldosos, sim. Tudo bem que existe essa mística envolvendo aí o clássico, o maior clássico da América, sem dúvida, o mais conhecido. Mas eles sempre bateram em todos. Eles batem muito, foi em toda a trajetória, é um time que chega a ser desleal. E o Cruzeiro, ele tem que ter duas coisas, a frieza para não entrar no pique, fazer uma falta desleal e ter um jogador expulso numa hora dessa, mas ao mesmo tempo você não pode deixar leve não, porque se você não deixar leve, o outro toma conta do jogo, intimida e aí ganha na porrada. E nessa hora, a gente não está dizendo que tem que machucar, que ser desleal, quebrar o parceiro dele de profissão. Mas futebol é um esporte de contato. O contato faz parte do jogo. Você tem que se valer disso como arma. A falta é uma estratégia para parar, para matar uma sequência, um ataque do adversário. Então tem sim. Agora, fora de campo, mais um vacilo do Cruzeiro com relação ao Joel, né? De novo. De novo. Brincadeira. Joel não entrou na Argentina, não aprenderam a lição, aí depois chega lá de novo, o Joel sequer vai e o Marcelo perde uma opção de banco. O Cruzeiro está dando uns vacilos que não cometia antes. E ele queria o Joel. É a falta que faz, não é? Cada um ocupar a sua função dentro do clube e a falta que faz um diretor para cuidar daquela função que está todo mundo querendo cuidar. Olha, agora, para tudo, a garganta hoje está difícil, viu? Para tudo, fica de olho nessa dica da cá, por gentileza. Fica de olho nessa dica, que é show de bola da Otton de Carvalho Material Elétrico. Nada melhor do que você chegar em casa, depois de um dia cansativo e tal, e poder relaxar, é ou não é? E um detalhe, com as lâmpadas de LED, bulbo autodimerizáveis da Brilha, você escolhe a quantidade de luz que deseja para criar a sensação perfeita no seu ambiente. Você quer uma iluminação, de repente, menor? A mesma lâmpada, ela intensifica a iluminação ou não? Olha como é que funciona. Apertou, ela vai aumentando a iluminação. No ponto que você quer, você dá, olha aí, ó, 2 cliques e ponto. Fica exatamente na iluminação desejada. Um ambiente como esse aí, né? Mais na penumbra, ou então vai aumentando. Olha lá, ó. E aí fica exatamente como você vê à direita do vídeo. Então, meu amigo, preste atenção. É assim, é simples demais. E o melhor, com economia de até 83% de energia. As lâmpadas bulbo autodimerizáveis da Brilha, você encontra na Otton de Carvalho Material Elétrico. Afinal, a Otton é completíssima. Estive lá um dia, eu andei lá dentro com o Rodrigo, meu Deus do céu, perdi uns 8 quilos, porque a loja é gigantesca, é quase um quarteirão de loja, é espetacular, esperando por você. Na Tupis, 1277, lá no Barro Preto, 2103, anote aí, 2103-3000. Essas aqui, na Otton de Carvalho, você conhece, bulbo autodimerizáveis da Brilha. Você paga muito menos, economiza muito mais energia e é tudo na Otton de Carvalho, lá na Tupis, ok? O que você falou aí, gente? Repete. Ah, sim, daqui a pouco nós vamos falar disso. Quero saber de vocês daqui a pouco o time ideal para o jogo de amanhã, que vocês escalariam. O Riascos está no banco. Eu pedi uma sequência para o Riascos e a turma quer brigar comigo. Todo mundo querendo brigar comigo. Deve estar doido. Olha, com a goleada sobre o Fluminense, aliás, o Drubs que caiu lá, viu? Caiu agora há pouco. Deixa eu só dar uma interrompida, gente. Eu sei que o tempo é exíguo, só que taticamente o Drubs que é monstro. Mas dizem que no vestiário ele não consegue gerir, ele não consegue passar o que ele quer para o grupo e tal. É difícil. Então ele vai ter que trabalhar, acaba que ele vai ter que trabalhar daqui a pouco com um cara que é bom de vestiário, tipo o Drubsky e o Muricy Ramalho. Não que o Muricy não seja bom taticamente. Deve ser pregado, né? O próprio Filipão, eles montarem uma dupla, porque dizem que no vestiário realmente ele não é um cara de pegada, então não consegue motivar. Isso é um problema. E seria até um porque baita diretor de futebol. O Joel Santana é um cara que é bom de vestiário, boleirão, vamos lá. Mas, taticamente, ele tem lá suas limitações. Agora, o Drubs que errou muito na coletiva dele após jogar a goleada do Atlético. Em cima exatamente do que o Júnior Brasil disse aqui agora, você sabe o que eu acho? Eu não sei se ele vai querer. Que o Ricardo Drubs poderia sim ser um bom diretor de futebol. O Júnior disse isso aqui, ele já foi. Do Cruzeiro. E aí voltar a ser. Eu acho que poderia ser um bom nome. E aí resolveria parte dos problemas tão discutidos hoje em dia aqui.
né, lá dentro do clube. Olha, então vamos falar agora exatamente sobre essa goleada sobre o Fluminense e o empate contra o Palmeiras, né? Exatamente com o time alternativo e fora de casa. O Atlético tem a melhor arrancada no Campeonato Brasileiro desde 2012. O desempenho do time nas últimas partidas e o foco do Galo na competição fazem atleticanos acreditarem no bicampeonato nacional. E não era para ser diferente. Vamos ver aí. Tudo bem que são apenas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas não há como negar que o início do Atlético na competição é promissor. Na estreia, os titulares foram preservados para a disputa da Libertadores. Com time reserva, o Galo jogou bem contra o Palmeiras, mas sofreu um gol no último lance e voltou com um ponto precioso de São Paulo. Na última rodada, o Atlético levou o jogo para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, e goleou o Fluminense por 4-1. São 4 pontos em 2 rodadas e a vice-liderança do Brasileirão. Campanha superior à do início do ano passado, quando o Galo havia empatado com o Corinthians e perdido para o Grêmio, e a de 2013, em que o Atlético sofreu uma derrota frente ao Curitiba e venceu o tricolor gaúcho. Só a campanha de 2012 era superior até a segunda rodada. Naquele ano, o Galo derrotou a Ponte Preta e o Corinthians e terminou a competição no segundo lugar. A boa arrancada do Atlético no Campeonato Brasileiro animou os torcedores do Galo. O desempenho do time nas últimas partidas fez os atleticanos acreditarem no bicampeonato da competição. Dá para pensar sim, né? Porque começando com o pé direito, né? Olha, cara, a gente está confiante sim, viu? Agora, depois da eliminação na Libertadores, dá para ir com tudo no Brasileiro. Felizmente saímos da Libertadores, mas agora a gente está firme no Campeonato Brasileiro. E dá para levar? Com certeza. Com todas as atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro, o técnico Levir Coupe vai ganhar algumas semanas inteiras para acertar o time, o que deve ser um trunfo a mais na disputa. Podemos trabalhar mais, ver o que a gente precisa para melhorar, então a gente vai trabalhar em grupo, isso é importante. Apesar das boas atuações, os jogadores preferem não se empolgar. Na cidade do Galo, a ordem é manter os pés no chão. Não, com certeza, acho que só está no começo do campeonato, né? Tem muito campeonato pela frente, acho que tem que manter tranquilidade, fazer o que a gente vem fazendo, com os pés no chão, que a gente vai chegar longe lá e acho que ir buscar o título. Foi muito bom ter começado um campeonato difícil, que vai ser muito competitivo, né? Então a gente começou muito bem, graças a Deus. E começou bem, mas bem mesmo, né? E eu estive lá no palestra e vi o jogo. O Atlético, o time reserva, realmente jogou muito bem. Nós falamos isso aqui na segunda subsequente e tal. E aquele golzinho no final é que tirou o Atlético da liderança da competição até aqui. Muito pouco tempo. Mas é importante salientar que o Atlético não é um time em formação. Essa base já vem sendo mantida de 2012 para cá, alguns desses jogadores em 2012, boa parte em 2013 e 2014. E agora o time mudou muito pouco do ano passado para esse ano. Então não é um time em formação como muitos outros que estão começando a temporada. O treinador não é novo, não aconteceram muitas contratações, então tudo isso tem que pesar no momento de você analisar se o Atlético é ou não um time que pode brigar na cabeça do brasileiro. Acho que pode, né, Juveci? Sem dúvida, eu acho que pode, eu acho que vai, na verdade. Mas acho que está um pouco cedo. Pé no chão, né? Não custa nada, né? Eu acho que o discurso dos jogadores é o discurso correto, o torcedor pode estar empolgado. Mas a gente tem que avaliar e ver que o time do Atlético está jogando muito bem. O time joga muito bem. O time, antes mesmo da eliminação na Libertadores, antes mesmo de começar o Brasileiro, já era cotado como um dos favoritos. Eu mesmo coloco ele entre os 3 principais favoritos para o Brasileirão. Ao lado, eu ainda acredito no São Paulo para o Brasileirão e acredito também no Internacional. São Paulo não. O Inter e o Corinthians, sim, o São Paulo não. No Corinthians não Agora, acredito. O que acontece é que qualquer avaliação que você faça agora, na segunda rodada, ela é muito cedo primeiro, porque até a 7ª rodada vai rolar um troca-troca no bom sentido. Claro. Depois ainda vem a janela do meio do ano. É o segundo turno, e aí, tudo. E ainda vem uma Copa América. Então acho que a gente vai. Ainda tem. Se bem que não vai parar, né? Não, mas para Libertadores para. Mas alguns times perdem jogadores, né? Esse é um problema. Então eu acho que
um pouco mais adiante a gente vai poder falar isso agora. Que é inegável que o Atlético está jogando bem, é inegável. É inegável. Isso ninguém pode tirar do Atlético, não. A forma que o Atlético joga hoje é comentada no país inteiro. A gente fica com o pé atrás aqui porque é mineiro. Mineiro é assim. E outra coisa, o time reserva e o time titular. Porque contra o Palmeiras foi o time reserva e o Atlético jogou bem, tomou o gol no final, no momento de pressão do Palmeiras, mas o time do Atlético, antes ele vinha jogando bem e não conquistava vitórias. Teve um problema aí que encarou o Inter, o início com muitos problemas de jogadores, estava sem o Marcos Rocha, sem um Prato, isso tudo acabou pesando. A partir do momento que o Atlético conseguiu, tá com todo o seu conjunto, mesmo ainda sem um Guilherme, um Marcos Rocha baleado, e com o Prato, o time cresceu muito. O Dátulo agora recuperou o futebol. As alternativas de banco, que antes não estavam vingando, como o Maxwell, nas chances que ele teve ainda recente agora, assim, né? ele mostrou alguma coisa. Então, está despertando. O próprio Patrick tem sido muito importante. Ou seja, hoje o Atlético não dá para negar. Ele está entre os favoritos. Eu não vejo, no momento, um favorito. Mas 3, 5, o Atlético está entre eles. Sombras fazem bem, né, Edmara? Porque a chegada do Thiago Ribeiro fez bem ao Carlos e ao Michael Suel. A chegada do Giovanni Augusto, não estou dizendo que fez bem ao Guilherme, porque o Guilherme ficou fora por contusão. Claro. Mas fez bem ao time, porque o Giovanni Augusto, desde que renovou bem. Ele tem entrado muito bem nos jogos e hoje é um jogador que, quando está na beirada do campo para entrar, todo mundo já espera algo mais dele, porque ele tem entrado e realmente é muito forte. Cumprido muito bem. Ele é muito forte. Zagueiro, que eu sempre digo, zagueiro bate nele e cai. Ele filma muito bem, protege muito bem. Ele nesse aspecto ele é impressionante. A sombra faz bem, né, Edmar? Faz bem. E vou te dizer uma coisa, eu estou gostando desse discurso dos jogadores do Atlético e do Levi Coupe. Sabe por quê? Não é aquele discurso assim, não, vamos colocar o pé no chão, não sei o quê, não sei o quê. É um discurso assim, nós podemos sonhar com isso sim, nós temos condição. Não é uma coisa de ir lá em cima e lá embaixo. Isso pode acontecer, mas nós temos condições de acabar com um jejum de 44 anos. É uma realidade. Você viver essa realidade e você ultrapassa aquela história que a gente está cansada no futebol brasileiro. Não é bem assim, aquela coisa coxinha, aquela coisa segura, não é isso. Gente, é um time muito bem montado, é um time muito experiente. Se você pegar todos os elencos que estão disputando o Campeonato Brasileiro, o tipo de treinador, o tipo de jogador, as entradas, as possibilidades, tanto que o Levi falou ontem, quando todo mundo está falando dessa questão de reforço, aí, vem Guerreiro, vem não sei o quê, ele falou, para! Não tem nenhum jogador para nenhuma posição, eu não pedi ninguém. Se acontecer alguma coisa na janela, pode ser que a gente peça. O discurso dele seja outro, porque qualificação de grupo... É sempre mas positivo. É o que a gente está dizendo, e a gente sabe que eles estão buscando lateral, até pela questão do Marcos Rocha, mas o que eu estou dizendo é assim, o discurso é bacana nesse sentido, eu não escondo que eu tenho possibilidade, o que quer dizer que em campo eu vou trabalhar para fazer isso se tornar realidade. Isso é uma realidade, para com essa bobagem. Lógico que não é aquela coisa babaca, né, que a gente viu há tempos atrás, muita gente estando em Libertadores, falando assim, não, mas quando a gente voltar a gente vai mudar o contexto todo, né? E não é isso, ele está com foco numa competição que ele tem para disputar, que é o brasileiro, e é o que ele está fazendo. Olha, os treinadores, eles têm um discurso que é muito interessante sobre essa questão de, se você disputa a Libertadores algumas vezes seguidas, você acaba uma hora ou outra puxando uma, tendo um mínimo de qualidade, claro. O brasileiro é a mesma coisa, o Atlético 2012, eu continuo dizendo que não foi campeão pelo apito, não é? E aí agora ele chega de novo, briga lá em cima, ano passado brigou também, não tão perto, que o Cruzeiro disparou, mas agora é importante brigar lá em cima, porque com o elenco que tem, com o banco que tem, vai chegar uma hora que vai puxar, vai biscoitar, não tenho dúvida disso. Agora, deixa eu dar um recado para você, meu amigo telespectador, eu já falei aqui diversas vezes sobre a Socicar. E quando eu falo é porque eu conheço mesmo. Inclusive hoje estarei à tarde, lá 3 da tarde, lá na sede da Socicar. Vamos fazer um happy hour lá e tal. Que beleza, hein? É porque se eu conheço, eu falo aqui. Por isso eu indico. E indico porque, gente, você precisa de uma proteção, gente. Proteja o seu carro e a sua motocicleta até 300 cilindradas na Socicar pelo melhor custo-benefício do país. Por apenas R$3 por dia ou a partir de R$3 por dia. Você vai garantir a proteção total do seu carro ou da sua motocicleta até 300 cilindradas contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer fenômeno da natureza. Você trabalha com a sua motocicleta, não vai e vem a cidade o dia todo? Faça proteção, meu amigo. Olha que maravilha, a assistência técnica da Socicar, ela é 24 horas em todo o Brasil. Então você vai de repente pegar a estrada e o seu carro estragou lá em São Paulo.
Aí, meu amigo, é só ligar em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque, ou seja, precisou da Socicar, ligou, é atendido. Você tem em todo o Brasil a proteção e segurança que você precisa. Então, o que você está esperando? Ligue agora para 3353-4540, 3353-4540 e adquira a proteção para o seu veículo ou motocicleta hoje. E tem promoção, está aqui nas minhas mãos aqui ou na minha mão. 50 primeiros telespectadores, desconto de R$50. Se você, de repente, entra nessa aí, de na média de R$3 por dia, olha o baita desconto que você terá, hein? Então é o seguinte, R$50, o desconto está aqui, o checão está aqui, você só tem que ligar e acertar. Assistência 24 horas em todo o Brasil, proteção, tranquilidade, satisfação, somente a Socicar pode te oferecer. Mas ligue agora 3353-4540 e lembrando sempre que a Socicar é uma parceira. 24 horas é parceira, 24 horas. Prepara a festa aí que eu tô chegando, hein, Leandrão? Olha, cadê o Diogo Ramalho, gente? Põe esse homem comigo. Cadê? Deixa eu chamar aqui. Vem cá, Sheik. Chama esse menino aí, põe esse menino na tela comigo. Olha isso, né? Olha o talento, olha a beleza. Olha o quanto é arguto, o quanto é sagaz o nosso futuro prefeito de Araçuaí. Ramalho, você é monstro, Ramalho. Aliás, você falou com outro monstro aí, né? Você bateu um papo com ele hoje pela manhã. Quem é ele, Ramalho? Exatamente, Everton. Boa tarde para você, um abraço ao pessoal de casa. Nelinho, ex-lateral do Cruzeiro, também do Atlético, mas como estamos na expectativa deste duelo Cruzeiro e River Plate, obviamente a conversa girou em torno disso. Perguntei ao Nelinho as chances que o time atual tem. Ele foi campeão em cima do River Plate em 1976. Temos uma matéria, uma conversa especial com ele que vamos mostrar amanhã aqui nos Donos da Bola. Mas para já dar uma apimentada aí neste clássico, perguntei a ele as chances do time atual. Até onde ele acredita que o Cruzeiro pode chegar nessa Libertadores da América. Você acredita que vai até onde esse time é um favorito a ganhar essa competição mais uma vez ou corre por fora, comendo pelas beiradas, né, Linho? Não é favorito. O time do Cruzeiro está num momento muito difícil de renovação e essa renovação ela foi feita, só que ainda não deu liga. O time não está confiável. Se nós imaginarmos que o Cruzeiro vai jogar o resto das partidas dentro da competição da forma como jogou contra o São Paulo e, se possível, melhorar um pouquinho ainda mais, tem chance de prosseguir na competição. Não é garantia que vai ser campeão. Mas se não fizer o que fez contra o São Paulo, está fora. Não tem a menor chance. Tá aí, Everton. E esse é o discurso, inclusive, dos jogadores. Todos ontem, na Toca da Raposa 2, falando e pegando esse jogo contra o São Paulo de espelho para a partida contra o River e também a sequência da Libertadores. E é exatamente isso. Tem que ser, sim, um jogo... Aliás, os jogos daqui para frente, como foi aquele jogo contra o São Paulo. Tá certo, Nelinho. Obrigado, Ramalho. Tem mais aí, Ramalho? Na volta, a gente vai trazer aí um assunto que já foi debatido sobre a arbitragem. E aí tem também o depoimento aí do Leandro Damião a respeito do assunto. Na próxima. Muito bem. Daqui a pouco, então, você volta. Deixa eu falar aqui da farmácia Anagales. Pessoal, a Anagales é a sua farmácia de manipulação. Você lembra que nos meses de frio, tem que lembrar, né? Costumam agravar os problemas respiratórios e alérgicos, e aí a sinusite, tosse, gripe. Então, na hora que a tosse aparecer, você tem que tomar esse remédio que eu vou mostrar para você aqui agora, né? Que esse aqui é bom e faz tempo que está no mercado. Está aqui, ó. Composto expectorante Dr. Rad, é para o peito aliviar, tem mel, própolis, poejo, gengibre e guaco, em vários sabores, inclusive. É composto Dr. Rad, esse aqui, vou te contar, é bom, mas é bom mesmo. Composto Dr. Rad é o melhor e a farmácia Anagales tem para você. Aliás, a Anagales, ela conta com uma equipe capacitada e constantemente treinada para atender às necessidades de cada cliente. Boa parte de quem vai à farmácia, porque o Juversi não, vai comprar um aparelho de barbear, vai comprar um chocolatinho, então, mas a gente vai quando está precisando de um remédio. Está debilitado, tem que ser bem atendido. Goitacazes 178, show de atendimento entre ruas Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ou ligue 3271-2400. 3271-2400. Anagales é cuidado natural pela vida. Olha, o Nelinho disse muito do que é dito aqui por vocês diariamente.
É isso aí. O Cruzeiro não é favorito, mas pode ganhar. Porque nem sempre o favorito ganha. Basta a gente olhar para o Atlético, que muitos colocaram como favorito no início da Libertadores e foi desclassificado, né? E ele esteve lá e por isso ele sabe. Ele esteve lá e por isso ele fala muito bem. E eu gostaria de contar com o Nelinho. O Nelinho tem umas polêmicas e tal. Sim. Além de monstro, jogou demais, ele tem umas polêmicas, é bom. Ô, Nelinho, vem trabalhar aqui, Nelinho. Fala aí, Dimar. A gente comentava aqui no intervalo, e você falou sobre isso hoje na Band News, né? Sobre essa questão de favoritismo ou não, do que a gente pode apontar efetivamente que vai chegar em termos de Libertadores. E não dá para falar que o Cruzeiro não vai chegar. Você pode dizer assim, ele não é favorito, mas é como o Nelinho falou, se ele tiver o espírito que ele apresentou contra o São Paulo, ele é um adversário difícil de ser batido. Quem é que diria que a final da Libertadores do ano passado seria o que foi? Que o São Lourenço chegaria da forma como chegou, que é uma equipe, para mim, extremamente razoável, quando o Cruzeiro era o grande favorito da temporada passada e não conseguiu, exatamente por não ter este espírito, porque tecnicamente era muito superior a qualquer time que a gente tinha naquela Libertadores, né? E chegar. Neste momento, quem é a melhor equipe que se apresenta em termos de Libertadores? O Internacional. É o que joga o futebol mais bacana, é o que tem o poder de chegar, mas tem um adversário muito complicado também. Aquele Cruzeiro, ou Cruzeiro de 2014, 2013 e 2014, ele dava show, né? Muito. De uma velocidade absurda. E você sabia que mesmo perdendo por 1-0, faltando 15 minutos, esse time iria buscar o resultado porque tinha qualidade técnica. Mas na Libertadores ele teve dificuldade. E na Copa do Brasil também. Também. Mas eu até entendo que naquele primeiro ano da Copa do Brasil contra o Flamengo, da forma como o Cruzeiro saiu... Foi um erro específico, né? Eu entendo, e talvez aquilo que tenha feito o Cruzeiro ser campeão brasileiro, naquela primeira contra o Flamengo. Agora, com relação ao futebol, aquilo que o Nelinho falou é uma verdade. Se o Cruzeiro adotar o futebol diante do São Paulo, ele pode sim seguir adiante. Claro. Não há dúvida. Agora, se for o futebol do ano, é preocupante. Aí você fica sem saber. E aquele Cruzeiro, ele talvez não fosse tão cascudo quanto esse Cruzeiro de agora é. Esse Cruzeiro de agora é um time... tem menos técnica, mas é um time que chega mais junto. O Williams é o exemplo disso. É aquele cara que espana. O Damião é outro cara. O Moreira brigava muito, mas o Damião ele tem uma atuação, uma personalidade. Ele é mais à frente, isso, né? Então mais acho que o Cruzeiro esse é mais aguerrido. Eu penso a mesma coisa. Eu acho que esse time é um time mais aguerrido do que o 2013, 2014. E queria parabenizar o Nelinho pela análise dele. E concluir rapidamente, falar que a Libertadores é uma fórmula que um time grande mata o outro, né? Então, o Cruzeiro não é o favorito. Ou de futebol grande, né? Porque eu diria que a gente não tem mais essa tradição toda em termos de Libertadores. Não é a grande equipe, mas é o time de futebol grande, né? Mas o que pode facilitar a vida do Cruzeiro na Libertadores, também ele não é o favorito. Decidir em casa. Só que um matando o outro ali. O Internacional pode cair, o Santa Fé pode cair. Esse jogo com o River, o último sem casa, é tudo, né? Esse fez toda a diferença. Meu amigo, deixa eu dar um recado para você. Vou te fazer uma pergunta que vai ficar só entre nós dois aqui. Como é que anda a sua vida sexual? Ela não está bem? Está ruim? Está para baixo? Está sem graça? O que está acontecendo? Você está se sentindo sem disposição? Então, você sabia que muitos relacionamentos terminam por causa da questão sexual? Então, preste atenção nesse recado que eu vou passar para você agora. Não precisa se desesperar. Vou indicar para você o Forte Erecte, que é um produto sensacional. Sabe por quê? Porque é um energético natural voltado para a disposição sexual, faz efeito por até 72 horas e com Forte Erecte você vai voltar a ter aquela relação prazerosa de antes, com muito ânimo e muito vigor. E aquela disposição para a sua relação não acabar. Então ligue 34016800 e saiba mais sobre o produto, porque por ser natural, qualquer pessoa pode tomar. Mas não deixe de ligar, 34016800, tire suas dúvidas e receba o Forte Erecte em casa ou no seu trabalho com total sigilo, porque a embalagem é muito discreta. 34016800, a energia que cabe no seu bolso. Intervalo rápido, 2 minutos e a gente já volta para a sequência dos Donos da Bola. Até já.